Eu já ministrei essa palavra. Na verdade, essa foi a minha primeira pregação na CCA. A gente ainda era uma igreja sem porta, sem nada. A nossa cobertura era o céu e as nossas paredes eram a lona do Vianense. E eu preguei essa palavra. E o Senhor me fez lembrar dela uns meses para trás. E Ele falou: quando você receber a oportunidade de ministrar, pregue esta palavra. Eu falei: brincadeira, logo esta. E ontem eu fui forçada a ministrar, graças a Deus. Foi algo muito espontâneo. Apocalipse 3, que diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante. Fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Pode voltar no 2, por favor? Não, no 1. Aqui, ó, dessa parte aqui, ó. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você pode se sentar rapidamente? Como eu disse, eu já ministrei essa palavra uma vez. E ela caminhou comigo bastante tempo. Depois que eu ministrei na CCA, primeira vez, depois eu fui convidada, chamada para ministrar em outros lugares. E eu também ministrei essa palavra. E ela é uma palavra forte, sim, é uma palavra forte para os dias de hoje, mas é uma palavra verdadeira. Por quê? Porque essa palavra é uma carta que Jesus escreve a uma das 7 igrejas. E ele vai falar sobre a igreja de Sardes. Ele traz essa revelação sobre essa igreja. E aí, Jesus escreve essa carta começando a falar sobre Sardes, as características dessa igreja. E ele vem denunciar algo que está acontecendo nessa igreja. O que, bispo, está acontecendo? Essa igreja, ela tem fama de que está viva, ela tem fama de que está bem, ela tem fama de que é uma igreja poderosa, mas na verdade, para os de dentro, para aqueles que conhecem, na verdade, para Jesus, essa igreja está morta. Porque existe uma diferença entre os que estão de dentro entender que está morto e Jesus te revelar que você está morto. Às vezes nós estamos achando, né? Nós achamos que nós estamos bem, que nós estamos servindo, nós estamos bem, nós estamos frutificando. A nossa fama para as pessoas, para o exterior, é uma fama de uma igreja saudável. E igreja, quando eu falo, não é o conjunto, o total, a totalidade quando nós estamos aqui, não. Igreja, quando eu falo, é eu e você, a unidade. E às vezes, né, voltando, as pessoas olham para nós, aí fora, né, no exterior, elas olham para nós e aí elas veem em nós uma beleza que não existe. Uma fama que não existe. E aí, graças a Deus, que isso?
Gente, 1h da tarde, pastor Leonardo me manda: qual é o tema da mensagem? Que mensagem? E aí eu falei para ele: amigo, o tema é fama. Aí ele: tá, mas me traduz em uma imagem. Aí você quer muita criatividade. Aí eu pensei no quê? Numa igreja que exteriormente, né? Na verdade, amigo, era para mudar a imagem, mas tá bom, beleza. Era para ser ela toda muito bonita por fora. E aí você pega essa imagem, você viraria essa igreja de lado assim, e dentro você vê a destruição que ela está. Porque era assim que Sardes estava. Ela tinha fama de ser uma igreja muito, muito potente, de ser uma igreja que estava fazendo as obras, que estava servindo, até que estava servindo a comunidade, que estava servindo a sua cidade local. Era uma igreja que todos olhavam por fora e via belas árvores, frutos. Mas na verdade, Jesus conhece o interior dessa igreja. E algo eu tenho já para falar para você, que você já sabe, porque você não está enganado. Você não está nesse mundo enganado. Você pode esconder de todo mundo. Por fora você está muito bem, mas Jesus sabe como está o seu interior. Jesus, ele denuncia que hoje que você não está bem por dentro. Você pode me enganar, você pode enganar o apóstolo, você pode enganar a liderança, você pode enganar o seu marido, você pode enganar a sua família, você pode botar a melhor maquiagem, roupa, o de melhor, mas por dentro Jesus sabe que é só fama. E essa igreja de Sardes, ela estava assim. E Jesus escreve a carta para ela e denuncia o que está acontecendo. E aí eu escrevi algumas coisas. E eu botei algumas coisas e começa assim: a igreja de Sardes recebe uma crítica, uma das críticas mais severas de Cristo. A igreja de Sardes era uma igreja morta. Sardes era uma igreja que não incomodava o mundo. Sardes era uma igreja que não incomodava aquele que não queria mudar de vida. Sabe aquela pessoa, ou pode ser nós mesmos, aquela pessoa que entra e sai da mesma maneira. Sabe, aquela mesma crise, entra e sai da mesma forma. Sardes estava assim. A verdade é que a igreja de Sardes tinha falhado em ser igreja. Exteriormente, a igreja contava com todos os costumes religiosos. Bruno, a igreja de Sardes se reunia. A igreja de Sardes cumpria escala. A igreja de Sardes vinha e adorava ao Senhor. Mas a adoração dessa igreja não passava nem do teto, porque Jesus conhecia o seu interior. Sabe o que o engraçado de hoje em dia é que nós achamos que estamos enganando a Deus. E nada passa em oculto a Deus. Nós podemos ministrar as melhores canções, nós podemos ministrar, correr, pular, pregar, entrar no poder, mas isso tudo é só um costume religioso. Nós podemos cumprir escalas, nós podemos fazer tudo, mas se a gente não se arrepender dos nossos pecados, se a gente não se arrepender daquilo de errado que a gente está fazendo, é apenas um costume, é apenas uma agenda. Nós precisamos parar de cumprir a agenda e precisamos voltar a cumprir o chamado de Deus. Quarta-feira para nós é uma agenda, domingo para nós é uma agenda, redes, agenda, tudo isso é uma agenda. Mas o seu secreto com Deus vai denunciar aquilo que você vai
Jesus escreve uma carta para uma igreja, dizendo: ei, você tem apenas fama. Isso tudo é fama. E posso falar uma coisa? Sabe quem sustenta a fama? Homens. Quem sustenta a fama são homens. Se você não recebe um elogio, você não faz. Se você não recebe um parabéns, você não faz. Sabe por quê? Porque você precisa sustentar a tua fama. Se você não recebe um nossa, como foi excelente o seu serviço, você não tá na próxima, não quer entrar na próxima escala, porque você precisa de fama. Nossa, você ministrou tão bem, sentiu o céu descer, mas na verdade o que desceu foi o seu ego, o seu orgulho. E a igreja de Sardes estava vivendo disso, de ego, de orgulho, de fama passada. Eu não posso falar para você que havia visitação do Senhor naquela igreja, havia, mas não naquele tempo onde Jesus estava escrevendo, não tinha mais. Estava vivendo apenas de fama do passado. Não viva das glórias passadas, não viva de histórias passadas. Deus tem algo novo para cada um de nós. Chega de viver de experiências passadas. Ah, porque no passado eu fazia. Ah, porque no passado eu tocava. Ah, porque no passado eu ministrava, o fogo descia. E agora? Você já parou para pensar que muitas pessoas vivem de fama, vivem de passado e não vivem de presença? E não vivem daquilo que o Senhor já derramou? Por isso que nós ministramos essa canção. O Senhor me deu essa canção ali, ó, na hora do louvor. Eu ia cantar outra, mas aí Deus me fez lembrar dessa. Gente, me lembrastes das tuas promessas. Me lembrastes de tudo que o Senhor já falou para mim. Me lembrastes. Você precisa relembrar. Você precisa trazer de volta aquilo que te traz esperança. Você precisa trazer de volta a visitação que já teve. E você precisa viver isso novamente. E aí, eu escrevi mais um pouco. A igreja tinha uma boa reputação externa, mas estava falhando internamente, levando Jesus a exortá-los a fortalecer o que restava antes que morresse. Jesus escreve para aquela igreja: acorda, reage, ainda tem algo dentro de você. Ainda tem aqueles que não se contaminaram. Ainda tem aqueles que podem fazer algo dentro dessa igreja. Sardes não estava completamente morta, mas havia alguns ali dentro. E eu sei que nesse lugar também existem aqueles que querem ressuscitar, que querem reativar, que querem viver novamente aquilo que resta, mas corre, porque está faltando pouco para morrer. Sabe por quê? Nós recebemos muitas mensagens de pessoas dizendo: eu estou desanimando, eu não quero mais ir, é isso, eu estou fraco, eu estou isso. Sabe por quê? Porque não reage, não lembra daquilo que o Senhor prometeu. E aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Reputação versus realidade. A igreja de Sardes era conhecida por estar viva, mas na verdade estava espiritualmente morta, sem obras perfeitas diante de Deus. Cadê as suas obras? Mas bispa, eu estou servindo igual louco. Eu não descanso, é uma escala atrás da outra. Mas cadê as suas obras perfeitas diante de Deus? Nós não estamos atrás de obras perfeitas para homens, mas nós queremos obras perfeitas para Deus. Não adianta você me apresentar algo lindo se você primeiro não apresenta a Deus. Como eu disse, a fama precisa ser sustentada por homens.
Outro ponto da igreja de Sardes, a acomodação espiritual. Uma das lições é que o passado e a boa reputação podem sufocar a vitalidade espiritual e a inovação necessária para a fé. Se você não reconhecer que você está vivendo de passado, você não vai viver o presente e nem vai conquistar o seu futuro. Se você não reconhecer que você está vivendo de ciclos que se repetem e vai se repetindo, gente, tem uma hora que você precisa parar e pensar, está se repetindo. Pera, eu preciso parar e observar, está se repetindo. Tem coisas na sua vida que vai precisar morrer em você. Tem maldições familiares que vai precisar morrer em você. Tem situações na sua própria vida que já se repetiu, mas tem uma hora que você vai ter que parar e decidir, morreu e acabou aqui. Não viva de histórias passadas. Outro ponto, falar sobre Cristo e conhecer a Cristo. É importante que o falar sobre Jesus não substitua o conhecimento e a experiência. Eu estar aqui pregando agora, falando sobre ele. Minha mãe. Oi, mãe. Minha mãe, gente. Preciso parar para falar com ela. Eu estar aqui pregando agora, eu estar falando, você falar na sua rede social, não quer dizer nada. Se você não tiver experiência, falar até papagaio fala. Hoje, amiga, nós estamos numa geração do ChatGPT. Até ele evangeliza. É só ir lá falar, chat, me dá uma palavra sobre Jesus. Agora, experiência, vivência, só o secreto pode nos dar. Então nós precisamos parar de achar que falar de Jesus substitui de ter conhecimento e experiência nele. Foco na aparência. O perigo de que a aparência seja mais importante que a realidade. Aquela igreja tinha muita aparência. Se você pegar alguém hoje aí na fama, muita aparência. Se você pegar aí influenciadores, se você pegar aí até pregadores, aparência. Sabe por quê? Porque a realidade é totalmente diferente. Você acha que essas pessoas postam aquilo que elas vivem de fato? Gente, a gente precisa parar de ser Billy. Não é isso. Mas não. Ele vai postar aquilo que ele quer. Ele vai deixar você saber daquilo que ele quer. Mas a realidade, ele não vai postar. A realidade, as crises existenciais, a depressão, a ansiedade, ninguém vai postar. Então nós precisamos entender o foco na aparência. Nós estamos numa geração com hiperfoco na aparência, de mostrar aquilo que não é, de mostrar aquilo que não existe, de mostrar aquilo que não é realidade. Mas o Senhor conhece cada um de nós. Engraçado que a gente foca muito na aparência, né? E aí você vê, não, fulano tá bem, não, tá ótimo. Douglas, nossa, você tá ótimo. Mas só o Douglas e o Senhor sabe como ele está. E aí a gente se assusta quando uma pessoa que aparentemente está bem, e aí a gente se assusta quando aquela pessoa chega para nós e fala assim, eu não aguento mais. Eu estou desanimado. Eu tenho crises. E aí a gente fica assim, ué, mas tá
tudo bem. Tá sempre tudo muito bem. Tá postando. Tá. E aí, a gente vê o quanto a nossa geração está uma geração superficial, de aparência. E nós, como igreja do Senhor, nós não podemos viver de aparência. Às vezes eu sou muito julgada porque eu não vivo de aparência. Se eu não estiver bem, eu não estou bem. Se eu estiver bem, eu vou estar ótima. Eu até tirei uma foto, né? Porque eu tô demais. Eu tirei uma foto desta calça e eu fiz questão de botar esta calça para vir ministrar. Porque ela é 44. E aí eu falei assim, cara, vou postar um testemunho, é isso, Só que aí o Senhor me fez lembrar, cara, tu vai romantizar as lutas que você estava passando? Porque às vezes nós somos assim, na rede social a gente vai romantizar. Ai gente, eu saí do 48 para o 44. Romantizar as guerras, romantizar as batalhas, romantizar as crises. E não é isso que o Senhor quer de nós. E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer que você chegue na igreja e romantize a crise existencial que você está passando. Ele quer que você entregue a Ele, fale a verdade e prossiga. O problema também nós queremos romantizar a crise, não falar nada com ninguém e aí desistir no meio do processo. Mas o Senhor está nos alertando nessa noite. Nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor nos prometeu. Foi o que Ele falou para a igreja de Sardes. Calma aí. Lembra-te, pois, do que você tem. Lembra daquilo que você já recebeu. Lembra daquilo que você ouviu. Lembra de todas as palavras. Lembra de todas as promessas. Lembra, hoje é noite de você lembrar. Você está passando uma dificuldade no seu espiritual. Você está passando uma dificuldade psicológica. Você está passando dificuldade porque você não lembra que tem uma palavra. E é debaixo dessa palavra que você precisa caminhar. Quantas pessoas foram para o encontro? Não tem nem um mês, tem um mês? Não tem nem um mês. E quantas palavras foram liberadas? E quantas promessas foram liberadas? Houve libertação, houve cura. E se você perguntar para a maioria das pessoas, elas não lembram mais. Mas elas deveriam lembrar, porque é debaixo dessa palavra que nós precisamos caminhar. Eu sou curado, eu sou liberto, eu fui restaurado. Aquela igreja de Sardes tinha palavra, tinha adoração, mas a adoração estava frio. A adoração tinha impedimento, tinha pecado, não tinha arrependimento. E hoje o que nós precisamos, a maioria de nós precisa de arrependimento, não de remorso, mas de arrependimento verdadeiro. Porque o remorso é algo que dá e passa, mas arrependimento não. Sabe por que você fica fraco? Porque você não se arrepende, você só sente remorso. Sabe por que você quer desistir? Porque você não se arrepende, você só sente remorso. Sabe por que você só quer a fama de ser uma igreja bonita, de ser alguém legal, de ser um bom amigo, mas na verdade você não... Eu ia falar, mas vou falar não. Não, que é 9h20, estamos ao vivo para todo o Brasil e todo mundo, e não sou eu que vou tomar esse processo. Aleluia. Para terminar, fazer por aparência versus fazer por amor. Uma igreja pode parecer ativa,
mas a atividade pode substituir uma caminhada crescente e autêntica com Deus. Se aquilo que você está fazendo para Deus está te roubando de Deus, para. Se aquilo que você está fazendo para Deus está te roubando da presença de Deus, eu te aconselho a você parar. Senão você vai cair, você vai desistir e você vai desanimar. Fazer por aparência versus fazer por amor. Se aquilo que você está fazendo é para aparência, é para aparecer, é para se amostrar, é para dizer que você é muito bom, é para dizer que não faça. Mas se você estiver fazendo por amor a uma causa, se você está fazendo por amor a Jesus, se você está fazendo porque você tem uma palavra e você tem uma promessa, continua, mesmo com as dores, mesmo com as decepções, continue. Mas se o que você está fazendo, eu vou falar novamente, é para impressionar homens, não faça. Nós precisamos deixar de viver por aparência. Quando você está bem, você está bem. Quando você está mal, estou mal. Para de dizer sempre, está tudo bem, vai tudo. Sim, vai tudo bem, mas eu preciso de ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda não é sinal de que você é fraco, é fraca. Pedir ajuda é sinal que você tem uma palavra, você está passando por uma situação, mas você quer continuar caminhando. Não faça as coisas por aparência. Não queira ter fama. Aquilo que você está carregando, a fama não é para você. A presença que você está carregando hoje não é para te dar fama. A presença que você carrega hoje é para engrandecer o nome daquele que vive e reina. E você já não está mais vivo. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Então essa fama aí de bonzão, de boazuda, que você quer ter, não é para você. Essa fama é de Jesus. Nós não somos bons. Fortalecer o que resta. A exortação é para fortalecer o restante que estava para morrer, indicando que era necessário reavivar a fé que ainda existia. Deixa eu falar uma coisa para terminar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tem uma canção que fala: esse não é o teu fim. Não acabou a sua história. Ainda dá tempo. Tem algo dentro de você que precisa ser reativado. Se você recebeu uma exortação, se você recebeu um alinhamento, não ache que é para, acabou, vou desistir. Não, ainda dá tempo. Eu queria ler com você. Nós falamos sobre a igreja de Sardes, mas aí eu continuei a ler, e aí no versículo 7, 8, ele escreve uma outra carta para uma outra igreja, que é a igreja de Filadélfia, que diz assim: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E aí algo muito interessante me chamou a atenção. Não, volta. Quando ele fala, ele relata, ele deixa bem claro. Sei que você tem pouca força. Às vezes a gente acha que para guardar a palavra, para perseguir a promessa,
Nós precisamos estar muito fortes. Nós precisamos ser super-homens, super-mulheres. Mas aí Jesus vem logo abaixo de Sardes e ele escreve para outra igreja: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Às vezes não é no dia que você está muito bem. Às vezes é no dia que você tem pouca força. Às vezes é no dia que você acha assim, cara, eu só tenho um pouquinho de força. Mas se você tiver pouca força como essa igreja, mas você guarda a palavra, guarda a promessa, e você não desiste, e você não olha para trás, eu tenho pouca força, mas eu vou continuar. Eu tenho pouca força, mas eu estou indo. Eu tenho pouca força, mas o Senhor está comigo. Eu guardo uma palavra. Não vou negar essa palavra. Olha a diferença das duas igrejas. Uma tinha fama de ser muito boa, mas na verdade não era. A outra, ela era não era fraca, mas ela tinha pouca força, mas ela guardou a palavra e não negou ela. Hoje, nós precisamos escolher qual igreja nós estamos sendo. Mas mesmo se você falar assim, não, bispa, hoje eu sou Sardes, hoje eu tenho só fama, fama de voluntário, fama de líder, fama de pastor, só fama. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda tem algo dentro de você que o Senhor quer reativar nessa noite. Você pode se colocar de pé? Eu não vou chamar ninguém aqui na frente hoje. Aí onde você estiver, eu quero que você feche seus olhos. E você vai orar pedindo ao Senhor: Senhor, hoje eu vivo de fama. Hoje eu vivo das histórias passadas. Mas eu quero algo novo. Eu quero viver. Reativa em mim as minhas obras. Reativa dentro de mim aquela palavra. Reativa dentro de mim a promessa que um dia o Senhor liberou